Há momentos em que você se ajoelha, mas as palavras não saem. A mente fica pesada, o peito apertado, e a oração que antes fluía, agora parece um deserto árido. Você tenta falar com Deus, mas sente como se algo estivesse desligado por dentro, como se a fé tivesse perdido a força. É esse silêncio interno que machuca mais. O silêncio que faz você se perguntar se Deus ainda te ouve, se Ele ainda está perto. Há noites em que tudo o que você consegue oferecer são lágrimas. Você quer crer, quer confiar, mas a sensação de vazio te acompanha como uma sombra. Você fecha os olhos esperando sentir algo do céu, mas só encontra cansaço. E no fundo nasce um medo tão humano. Será que Deus se afastou de mim? Esse tipo de dor não aparece nos olhos dos outros, mas corrói por dentro como se sua vida espiritual estivesse apagando aos poucos. Mas é justamente nesse ponto que a graça de Deus se revela com mais força. Romanos 8:26 nos diz que quando você não sabe orar como convém, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando suas palavras não existem, as dele se levantam. Quando seu coração vacila, o dele permanece firme. Há uma obra silenciosa acontecendo enquanto você pensa que está parado. Billy Graham costumava dizer que o Espírito Santo é o companheiro invisível do crente, traduzindo lágrimas em orações. E A.W. Tozer completava: o Espírito é o elo vivo entre o seu coração e o coração de Deus. Ele não depende do seu sentimento para agir. Ele não se ausenta quando você se sente fraco. Pelo contrário, é nesses instantes que ele trabalha de forma mais profunda, organizando dentro de você uma intercessão que você não consegue ver, mas que o céu entende perfeitamente. Talvez esse vazio que você sente não seja a ausência espiritual, mas um campo fértil, onde Deus está removendo ruídos internos para que sua alma respire de novo. Talvez o silêncio que tanto te assusta seja, na verdade, o som do Espírito Santo carregando o que você não consegue sustentar. Enquanto você escuta esta mensagem, perceberá que há uma diferença gigante entre o que você sente e o que o céu está realmente operando em seu favor. E se esse silêncio não for distância, mas movimento? E se esse aparente vazio for exatamente o lugar onde o Espírito está te carregando, traduzindo a dor que você não conseguiu colocar em palavras? A resposta para isso começa a nascer dentro de você agora, enquanto o Espírito trabalha no profundo, mesmo que você ainda não perceba. E se neste momento você está ouvindo esta mensagem, saiba, não é acaso. O Espírito te trouxe aqui. Ele quer te lembrar de que você não está sozinha, não está sozinho. Você não é esquecido, você é sustentado. Você não é rejeitado, você é escolhido. Deus não se afastou, Ele está orando em você, por você. E se essa palavra toca seu coração, aproveite este instante. Inscreva-se neste canal. Faça disso um compromisso de fé. Aqui toda semana, a palavra fala com você e o Espírito renova sua esperança, porque cada mensagem é uma semente. E talvez hoje o Espírito esteja dizendo: não pare, eu ainda estou te carregando. Primeiro sinal: quando sua fraqueza se torna um altar. Há um momento em que o corpo se dobra, mas o espírito parece quebrado. É quando a oração deixa de ser fala e se torna respiração. Você já esteve aí, naquele instante em que o cansaço é tão profundo que as palavras se desfazem no ar. É nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir, porque quando suas forças acabam, ele assume. Quando tudo desaba por dentro, ele ergue o invisível. O Espírito não espera você estar forte para operar. Ele se move nas rachaduras da alma, onde a fraqueza expõe o terreno mais fértil para a graça. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse o Senhor a Paulo. E essa não é uma frase simbólica, é uma lei espiritual.
Paulo entendeu algo que muitos ainda resistem em aceitar. A fraqueza é o ponto de partida do poder divino. Deus não procura vasos intactos, ele sopra sobre os quebrados. A glória do Espírito não se manifesta na perfeição humana, mas na rendição total. É como se o céu dissesse: enquanto você tenta ser forte por conta própria, eu espero, mas quando você desiste, eu entro. O esgotamento que você teme é muitas vezes a porta pela qual o Espírito entra. A rendição não é o fim, é o início. Imagine o carvão. Sob pressão, sob peso, sob calor intenso, ele se transforma em diamante. O mesmo acontece no campo espiritual. Quando você é esmagado pela dor, o Espírito trabalha no silêncio, transformando o que é escuro em algo que reflete luz. É o processo da graça, doloroso, lento, mas precioso. E talvez o que você está chamando de fim seja apenas o momento em que o Espírito está lapidando o que ainda não brilha. Nenhum sofrimento é desperdiçado quando ele está presente. A alma humana, em seu limite, revela o que o controle escondia. Há uma ciência divina nisso. Quando o desespero chega, o cérebro tenta se proteger. Ele diminui o ritmo lógico, desativa o raciocínio e abre o campo da entrega. É exatamente nesse estado de vulnerabilidade que o Espírito Santo encontra espaço para operar. Ele atravessa as defesas emocionais e alcança o ponto da dor. É ali, nesse vazio mental, que a oração verdadeira nasce. Não de um discurso, mas de um gemido. O Espírito não precisa de palavras, precisa de entrega. Quando você se cala, ele fala. Quando você se desfaz, ele te refaz. O altar de Deus não é feito de mármore, é feito de fraqueza humana consagrada. Cada lágrima é uma oferta, cada suspiro é uma declaração. A presença de Deus não se impressiona com discursos, mas se manifesta no coração que admite: Senhor, eu não consigo, mas o teu Espírito pode. Essa confissão simples abre portais invisíveis. Muitos acreditam que quando a fé se fragiliza, Deus se distancia. É o contrário. Quando a fé vacila, o Espírito se aproxima. É no fim da resistência que ele encontra espaço para reconstruir. Às vezes, é preciso perder o controle para experimentar o consolo. É quando você para de lutar sozinho que o céu começa a guerrear por você. Há uma inversão divina. A derrota humana é o início da vitória espiritual. Pense na cruz. O lugar da maior fraqueza humana foi o palco da maior manifestação do poder de Deus. Cristo, em completa rendição, mostrou que a força do Espírito é revelada quando o corpo não resiste mais. Assim também é com você. O altar da intercessão não é erguido no palco da força, mas na intimidade da entrega. É ali que o Espírito Santo faz da fraqueza um cântico e da lágrima uma oração que sobe direto ao trono. Há uma pergunta que o Espírito sussurra no meio do desespero. Você vai continuar tentando esconder o que dói ou vai deixar que eu transforme isso em altar? Porque esconder a dor é impedir que o poder se aperfeiçoe. Admitir a fraqueza é permitir que o Espírito entre. Ele não se ofende com suas falhas. Ele as usa como instrumento. Não há vergonha em dizer, não consigo mais. Há poder em confessar isso diante dele. Quando o Espírito começa a agir, o que antes era colapso se torna consagração. O que parecia um fim se transforma em um início silencioso. Você não está desmoronando, está sendo moldado. E quanto mais fraco você se sente, mais espaço o Espírito tem para agir. A força dele não substitui a sua. Ela nasce no vazio que a sua deixou. A santidade não é ausência de fraqueza, é presença de graça dentro dela. E se neste momento você sente o coração tremendo, como se cada palavra desta mensagem tivesse sido escrita para você, entenda, isso não é coincidência. É o Espírito Santo te alcançando. Ele está te dizendo, eu estou aqui, mesmo onde você não sente.
Se essa palavra está te sustentando, deixe o Espírito continuar essa obra. Escreva nos comentários: Espírito, continua por mim. Não é apenas um comentário, é uma confissão pública de fé, uma semente lançada no altar digital que o próprio Espírito usará para te fortalecer. Segundo sinal: quando você sente paz em meio ao caos. Há momentos em que tudo parece ruir ao redor e ainda assim uma calma inexplicável surge no meio do vendaval. Não há lógica, não há explicação racional. É uma serenidade que nasce dentro, mesmo quando o mundo fora parece desabar. Essa é a assinatura do Espírito Santo. Ele não apaga as tempestades, mas ensina a descansar dentro delas. A paz que vem de Deus não é ausência de ruído, é presença dele no meio do barulho. Filipenses 4:7 nos lembra: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não é frágil, é inexplicável, e o Espírito é quem a produz. A mente humana busca controle. Quer respostas, quer garantias, quer entender os porquês. Mas a paz do Espírito não nasce do entendimento. Ela o ultrapassa. É por isso que, quando o Espírito intercede por você, ele também reorganiza o seu interior. Ele silencia as tempestades invisíveis, as ansiedades que nem você entende. Ele não remove o problema, mas reorganiza o coração. Há algo sagrado em descobrir que não é preciso entender tudo para confiar. Muitos confundem paz com ausência de conflito, mas a verdadeira paz é presença. Não é o fim das ondas, é a consciência de que Cristo está no barco. O Espírito Santo não promete uma vida sem dor, mas promete estar em cada dor. É Ele quem te segura quando o medo tenta dominar, quem sustenta sua mente quando tudo parece girar sem sentido. A paz do Espírito não anestesia, transforma, não nega o caos, o redime. Há histórias que comprovam isso sem palavras. Uma mãe que perdeu um filho e mesmo assim sussurrou: há algo me sustentando. Ela não sabia explicar o que era. Era o Espírito Santo. No meio de uma dor impossível, ele fez morada. A razão dizia que ela deveria estar destruída, mas o Espírito dizia: eu te sustento. Essa é a paz que o mundo não entende, porque ela não nasce do exterior, mas do interior. O Espírito é como o vento, invisível, mas perceptível. Você não o vê, mas sente o movimento. Quando ele sopra, algo muda no ambiente, algo se desloca dentro de você. Ele reorganiza emoções, reposiciona pensamentos, realinha a alma com a vontade de Deus. E quando isso acontece, a mente se aquieta, não porque tudo se resolveu, mas porque o coração sabe: eu não estou só. Há um momento na vida de quem crê em que o Espírito ensina a viver o caos de forma diferente. Ele não te tira da tempestade, te ensina a respirar dentro dela. Ele não impede que o vento sopre, te ensina a ajustar as velas. Essa paz que você sente, essa calma que não faz sentido, é o testemunho de que há uma intercessão acontecendo dentro de você. Enquanto você tenta entender, o Espírito apenas age. Paz é mais do que emoção, é uma geografia espiritual. É o lugar onde o Espírito te conduz quando o mundo se agita. É um território invisível, guardado entre o coração e o trono de Deus. Quando o Espírito intercede, ele te leva para esse lugar. Uma espécie de refúgio interno onde o medo perde força e a esperança respira. Essa paz não depende de notícias boas, de pessoas certas ou de um dia tranquilo. Ela vem do alto e se instala dentro de quem se entrega. O Espírito Santo, quando habita em alguém, não impede as lágrimas, mas dá sentido a elas. Ele não remove o desespero em um instante, mas planta fé no meio do desespero. E essa fé silenciosa se transforma em serenidade. É como uma chama que não apaga,
mesmo quando o vento aumenta. A paz que ele produz não é resultado de esforço humano, é fruto de uma presença constante. E talvez hoje você esteja tentando entender como pode ainda estar de pé. Olhe para dentro. Perceba que há uma força silenciosa te sustentando, uma voz suave te dizendo: calma, eu estou aqui. Essa voz não vem da sua mente, vem do Espírito que ora por você. Ele não apenas intercede diante de Deus, ele intercede dentro de você. Essa paz é a prova de que o céu está trabalhando mesmo quando você não sente nada. Se essa mensagem encontra um eco no seu coração, se você sente essa paz inexplicável no meio da luta, compartilhe isso com alguém. Curta e envie este vídeo para alguém que precisa dessa lembrança, que o Espírito Santo ainda acalma tempestades por dentro. Porque talvez o que alguém precise hoje não seja um conselho, mas um lembrete, o de que o Espírito continua carregando aqueles que já não conseguem caminhar sozinhos. Terceiro sinal: quando você é levado a orar por algo ou alguém sem saber o porquê. Há momentos em que um peso repentino invade o coração. Você não sabe de onde vem, nem por quem é. Apenas sente a necessidade urgente de orar. As palavras fluem, os olhos marejam, o coração se aperta e algo dentro de você diz que é importante. Talvez não haja nome, talvez não haja motivo aparente, mas há um chamado. É o Espírito Santo te movendo. Ele intercede não apenas por você, mas através de você. João 14:26 diz: o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que vos tenho dito. O Espírito fala, ensina, conduz e desperta orações que não nasceram da mente, mas do trono. Nem toda oração que brota em nós é nossa. Algumas são mensagens do céu, passando por nós. São intercessões divinas travestidas de inquietação. O Espírito Santo traduz o que o coração do Pai deseja realizar e, por meio de você, ele libera essa vontade em forma de oração. É por isso que, às vezes, você sente o impulso de orar por alguém que não vê há anos ou por uma situação que nem conhece. O céu escolhe canais e o Espírito faz da sua vida uma ponte entre o invisível e o visível. Há histórias que revelam esse mistério. Um pastor acordou às 3 da manhã, sentindo o coração pesar e uma urgência para orar. Ele não sabia o motivo, apenas obedeceu. No dia seguinte, soube que um missionário em outro país havia sido livrado de um acidente naquela mesma hora. Isso não é coincidência, é intercessão. O Espírito uniu 2 corações em lugares diferentes, com um propósito comum: preservar a vida. Quando o Espírito habita em alguém, a distância deixa de ser barreira e o tempo deixa de ser limite. Essa sensibilidade espiritual é sinal de intimidade. O Espírito Santo sonda as profundezas de Deus e compartilha o que o Pai deseja revelar. Ele fala em sussurros, despertações e sentimentos que a mente humana não compreende. É uma comunicação que acontece no nível da alma, como uma antena que capta o que o céu transmite. Quando o coração está sintonizado, ele capta o movimento de Deus, mesmo sem entender. O Espírito Santo não busca perfeição, busca disponibilidade. Ele não usa apenas os santos que se sentem prontos. Ele usa os quebrantados que dizem: eis-me aqui. É por isso que, quando você se dispõe, ele te move. Ele coloca orações nos seus lábios, impressões no seu espírito, lágrimas sem causa aparente. E tudo isso é linguagem divina. Cada intercessão gerada pelo Espírito carrega um propósito eterno. Nada é aleatório, nada é sem sentido. Há uma doçura misteriosa nesse processo. O Espírito Santo transforma corações sensíveis em instrumentos do reino. Ele te convida a sentir o que o céu sente, a chorar por aquilo que o Pai chora,
a interceder por vidas que você talvez nunca conheça. Essa é a dimensão do amor de Deus, permitir que você participe do seu cuidado. O Espírito ora em você, mas também ora através de você. E nesse mistério, ele te torna parte da redenção de outros. Às vezes, esse impulso de orar é acompanhado de uma inquietação santa. Algo te move, te incomoda, te tira da zona de conforto. Você não consegue continuar o dia normalmente sem dobrar os joelhos. Isso é sinal de sensibilidade espiritual. É o Espírito alinhando o seu coração ao ritmo do céu. Quando ele encontra espaço, ele faz de você uma voz profética, mesmo que silenciosa. Não é sobre emoção, é sobre comunhão. Há também um aprendizado profundo aqui. Nem toda oração que nasce do Espírito traz respostas visíveis. Algumas produzem frutos que você nunca verá. Às vezes, você ora por alguém e nunca saberá o resultado. Mas o céu sabe. O Espírito anota cada intercessão que faz através de você. Nenhum clamor se perde quando nasce no coração do Espírito. Mesmo o que você esquece, ele não esquece. O Espírito Santo é o intercessor perfeito porque conhece a vontade do Pai. Ele usa sua voz para expressar o que o coração de Deus deseja. Isso significa que, ao orar movido pelo Espírito, você está participando do próprio plano divino. Você se torna colaborador do reino, é o Espírito te usando como extensão da vontade de Deus na terra. Essa é uma das maiores honras da vida espiritual. Ser usado pelo Espírito para tocar realidades que você nunca verá, mas que Ele transformará. Quando você sentir esse peso santo de oração, não o ignore. Talvez o Espírito esteja intercedendo por alguém em desespero, talvez esteja desviando um mal, talvez esteja abrindo uma porta. Mas, mesmo sem saber o motivo, confie. O Espírito não desperdiça um mover. Ele não desperta oração à toa. E se, ao ouvir esta mensagem, algo dentro de você se moveu, isso é sinal de que Ele te escolheu para interceder. Permaneça sensível e permita que Ele ore através de você. Quando o Espírito intercede, o inferno recua e o céu responde. Há um poder que se manifesta quando o Espírito Santo intercede. É algo que não se mede por emoções nem por visões imediatas. É uma força silenciosa, porém irresistível. Enquanto você chora, o Espírito trabalha. Enquanto você se cala, Ele fala. Enquanto você tenta compreender, Ele já está executando o que o Pai determinou. Romanos 8:27 declara: "E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos segundo a vontade de Deus." Cada intercessão do Espírito é perfeita, porque nasce da vontade divina. E onde há vontade de Deus, o inferno não prevalece. Muitos imaginam que orar é persuadir Deus, mas o Espírito revela que a oração é, na verdade, o processo de ser persuadido por Ele. O Espírito não luta contra a vontade de Deus. Ele nos ensina a aceitá-la, ainda que doa. Enquanto a carne resiste, o Espírito insiste. Enquanto o medo grita, ele sussurra: confia. Quando o Espírito intercede, ele não muda Deus, muda você. Ele te ajusta ao ritmo do céu, e nesse realinhamento, a paz substitui o desespero, a fé toma o lugar do controle e a esperança ressurge onde havia cansaço. O inferno se levanta contra quem ora, mas recua diante de quem é habitado pelo Espírito. Há orações que o diabo entende e teme, não pelas palavras, mas pela origem. Quando o Espírito Santo fala através de você, as trevas reconhecem a voz do próprio Deus. É por isso que tantas vezes, logo após um momento de oração profunda, vem um ataque de confusão, desânimo ou distração. É sinal de que algo foi abalado no reino espiritual. A intercessão do Espírito é a linguagem da vitória, mesmo quando você não vê resultados imediatos.
Quando o Espírito intercede, lágrimas se transformam em argumentos diante do trono. Ele traduz dor em propósito, angústia em adoração, desespero em rendição. Cada gemido tem significado celestial. O que parece fraqueza aos olhos humanos é poder diante de Deus. O Espírito fala na língua do céu e defende a causa dos santos com precisão. Ele é o advogado da alma, o consolador e o intercessor perfeito. Nenhuma acusação do inimigo prevalece contra a voz do Espírito. Enquanto você tenta entender, o Espírito já está operando em níveis invisíveis. Ele trabalha nas camadas do coração e nas dimensões espirituais que os olhos não alcançam. Enquanto você ora por uma porta, ele está abrindo 10. Enquanto você lamenta uma perda, ele já está plantando algo novo. É por isso que quando o Espírito intercede, o inferno perde argumentos e o céu avança em direção à sua história. Nada pode resistir à oração inspirada pelo próprio Deus. O Espírito Santo não é um mensageiro apenas, é o autor da comunicação entre você e o Pai. Quando ele intercede, ele une duas vontades, a humana e a divina. Ele traduz o caos da sua mente e devolve a paz do céu. O Espírito conhece o caminho entre o desespero e a esperança e caminha por ele em seu favor. Ele ora de forma perfeita, porque intercede segundo a mente de Deus. Não há erro, não há ruído, não há confusão. Há apenas a vontade do Pai sendo feita, mesmo quando você não entende. Essa intercessão também toca o campo emocional. Quando o Espírito intercede, ele pacifica a alma, a ansiedade diminui, o peso diminui, o coração se aquieta. O Espírito reorganiza os afetos e as emoções, trazendo ordem ao caos interno. Você começa a perceber que, mesmo sem ver nada mudar por fora, algo já mudou por dentro. Essa tranquilidade não é negação, é evidência de que o Espírito venceu o tumulto interior. Ele substitui a pressa pela confiança, o medo pela entrega, o desespero pela esperança serena. Há uma imagem que descreve esse mistério: o Espírito como um advogado celestial. Imagine-o diante do trono, apresentando sua causa com ternura e autoridade. Enquanto o inimigo tenta acusar, o Espírito apresenta a cruz como defesa. Ele argumenta com base no sangue de Cristo, intercede com gemidos que o céu entende e garante que nenhuma condenação reste para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo é o defensor invisível da alma cansada, o intercessor que não falha, o amigo que nunca abandona. Quando o Espírito intercede, ele não apenas pede, ele declara. Ele fala ao caos e ordena que cesse. Ele fala ao desânimo e ordena que se levante. Ele fala ao coração abatido e o convence de que há propósito em cada dor. O Espírito não apenas ora, ele comanda atmosferas. Sua intercessão tem autoridade, porque vem do coração do Pai. Quando ele se move, o inferno reconhece e recua, porque não há poder que resista à vontade divina sendo pronunciada. O Espírito Santo não trabalha em isolamento, ele coopera com sua fé. Quando você se entrega, ele age. Quando você confia, ele responde. Mesmo o silêncio é usado por ele como instrumento de revelação. O Espírito não precisa de ruído para vencer. Ele triunfa na quietude. E talvez hoje, sem perceber, ele já esteja intercedendo dentro de você. E se essa palavra encontrou o seu coração, lembre-se, cada vez que o Espírito ora, o inferno recua e o céu responde. O Espírito Santo é o consolador ativo, o intercessor constante e o defensor invisível da alma cansada. Há uma beleza silenciosa em saber que você nunca ora sozinho. Mesmo quando as palavras desaparecem, há uma voz celestial dentro de você. Mesmo quando o coração desaba, há um consolador sustentando o que resta. O Espírito Santo é esse companheiro invisível que nunca dorme, nunca se ausenta e nunca se cansa de interceder.
Ele é o elo vivo entre o coração humano e o coração de Deus. Enquanto a mente tenta compreender, ele apenas age. Enquanto o mundo gira em caos, ele permanece constante, um refúgio seguro, uma presença firme. Billy Graham dizia: não existe oração solitária quando o Espírito Santo está presente. Essa frase é mais do que consolo, é revelação. Porque a fé, em seus dias mais sombrios, não depende de esforço, mas de presença. O Espírito Santo é essa presença ativa que não apenas ouve, ele traduz, não apenas consola, ele restaura. Ele é a ponte entre o seu silêncio e o trono da graça. Quando você não consegue se aproximar, ele te carrega até lá. Quando você não encontra palavras, ele sussurra ao Pai em seu favor. Spurgeon também escreveu: quando não conseguimos orar, o Espírito está orando dentro de nós, e isso basta. É essa verdade que redefine a oração. A vida cristã não é um esforço de alcançar Deus, mas uma resposta ao Deus que nos alcança primeiro. O Espírito Santo habita no íntimo, transformando suspiros em clamor, lágrimas em intercessão e silêncio em adoração. Ele faz da fraqueza um altar e do cansaço uma ponte para o sobrenatural. Ele não exige força, ele oferece descanso. Separe um instante e imagine o próprio Deus orando dentro de você. Essa é a realidade de quem vive no Espírito. Não é uma metáfora poética, é uma promessa eterna. O Espírito habita, guia, consola, traduz, sustenta. Ele é o suspiro de Deus dentro do ser humano. E é por isso que, mesmo quando tudo parece sem sentido, há um fio invisível te mantendo de pé. O Espírito Santo é a mão que te levanta no invisível, o sopro que te mantém respirando quando o cansaço quer te apagar. Há uma prática espiritual que traduz esse mistério: o silêncio. Um silêncio sagrado, cheio de fé. Quando você se aquieta, quando para de tentar entender e apenas respira, o Espírito trabalha. O silêncio não é a ausência de oração. É o ambiente onde o Espírito fala mais alto. Separe hoje 3 minutos de pausa. Não diga nada. Apenas respire e diga em pensamento: Espírito, ora em mim. Isso basta. Porque nesse gesto simples, você reconhece que a força não está na fala, mas na rendição. O Espírito Santo transforma até o silêncio em adoração. Ele transforma a dor em mensagem, o luto em consolo, o deserto em jardim. Quando ele intercede, o tempo se dobra, o medo perde o poder e a esperança volta a florescer. Você pode não ver, mas o céu está em movimento. Cada oração inspirada pelo Espírito atravessa dimensões e chega intacta diante do trono. O Espírito não falha, porque intercede segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é perfeita. Quando você entender isso, o desespero perde espaço, a alma descansa. Porque a fé deixa de ser uma busca por resultados e se torna confiança em uma presença. O Espírito não trabalha por recompensas visíveis, ele trabalha por restauração interior. E é isso que sustenta o coração cansado. Quando o Espírito intercede, ele não apenas fala, ele te molda, ele te faz mais parecido com Cristo, ele ensina você a ver com os olhos do céu, a esperar com o tempo do céu, a viver com a paz do céu. Há um chamado aqui silencioso, mas profundo, o de reconhecer o Espírito como seu companheiro. Ele não é um visitante, é morador. Ele não é uma emoção, é presença eterna. Ele caminha com você em cada oração, em cada lágrima, em cada dia de silêncio. Ele está no hospital, no quarto, na madrugada, na espera, no recomeço. O Espírito Santo é a certeza de que o céu não te esqueceu. Mesmo quando você sente que a fé se apaga, ele mantém a chama acesa. E neste momento, talvez você sinta algo diferente. Uma paz que não se explica, uma calma que não veio de você. Esse é o toque do Espírito.
Ele está aí, dentro do seu coração, lembrando que você nunca esteve só. Mesmo que o mundo te esqueça, Ele continua intercedendo. Mesmo que ninguém ouça o seu clamor, Ele traduz cada lágrima. O Espírito é a voz que não se cala, mesmo quando a sua silência. Ele é o intercessor constante, o defensor invisível da alma cansada. Oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos porque o teu Espírito ora por nós. Mesmo quando não temos forças, ele continua sustentando nossas almas. Espírito Santo habita em nós com poder e ternura. Traduz nossos silêncios, acolhe nossas lágrimas e leva diante do Pai aquilo que nem sabemos expressar. Que cada coração que ouve esta palavra sinta agora a tua presença real. Acalma as tempestades internas, renova a fé dos cansados, desperta a esperança dos que esperam há muito tempo. Que cada família seja visitada pela tua paz, que cada mente seja liberta do medo, que cada vida se lembre, o Senhor não nos deixou sozinhos. Espírito Santo, ora em nós, ora por nós e ora através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, saiba que você faz parte de uma comunidade de fé que caminha junto, mesmo à distância. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa lembrar que o Espírito ainda intercede. Deixe seu testemunho, conte o que o Espírito tem feito em sua vida e volte aqui, porque cada encontro é um recomeço. Este canal é uma extensão do altar, um espaço de consolo, fé e esperança. Juntos, somos uma família sustentada pelo mesmo Espírito que ora, consola e carrega. Que o Espírito Santo te guarde, te ensine e continue orando dentro de você, até que o silêncio se torne louvor.